Wittgenstein produziu duas filosofias distintas, ainda que não sejam, creio, verdadeiramente incompatíveis. Uma primeira filosofia que tomava como fundamento, como ponto de partida, a análise lógica, e uma segunda filosofia que tomava como ponto de partida o exame de nossa linguagem do dia a dia, de nossa linguagem ordinária. O que eu quero fazer aqui é expor rapidamente a minha interpretação da concepção de significado de nossas expressões linguísticas, que considero o núcleo central da última filosofia de Wittgenstein, subjacente à sua crítica da linguagem, à sua filosofia como terapia linguística. Para Wittgenstein, a unidade semântica fundamental da linguagem é o que ele chamou de jogo de linguagem. Como ele disse no seu livro Marrom, a linguagem apresenta-se a nós como uma grande nebulosa de jogos de linguagem. O conceito de jogo de linguagem é muito flexível. Os jogos de linguagem vão desde os segmentos vários da linguagem cotidiana, como comandar, pedir, perguntar, informar, que estão no centro da nebulosa, até as linguagens técnicas da ciência, como a linguagem da química e da matemática, que formam as franjas da nebulosa. Um jogo de linguagem pode ser geralmente definido, caracterizado como um sistema linguístico de regras. Essas regras podem ser sintáticas, semânticas e, principalmente, pragmáticas, o que inclui aquilo que Austin e Searle investigaram sob o nome de atos de fala. A nebulosa da linguagem, por sua vez, é produto de uma forma de vida. A expressão forma de vida tem o sentido de modo de vida em uma sociedade. Segundo consta, Wittgenstein teria se inspirado na leitura de um artigo do antropólogo Bronislaw Malinowski, o qual sugeriu que para aprender a língua de um povo primitivo precisamos compartilhar da vida em sua sociedade. Essa ideia Malinowski ilustrou com um exemplo. Quando os pescadores das ilhas Trobriandes usam a expressão remamos em lugar, isso quer dizer que estão próximos de uma aldeia, pois como as águas, mesmo próximas da praia, são profundas, varar a canoa é impossível e eles precisam usar os remos para chegar à aldeia. Só quando conhecemos o contexto em que os nativos vivem é que podemos entender o que essa expressão quer dizer. Para Wittgenstein, os jogos de linguagem da nossa linguagem natural nascem espontaneamente de nossa forma de vida, enquanto que os jogos especializados das ciências e quaisquer outros acabam por depender do aprendizado prévio dos primeiros, pois para serem aprendidos e empregados, eles já pressupõem o domínio dos primeiros jogos de linguagem ordinários mais comuns. Um significado de uma expressão, palavra ou frase, consiste para Wittgenstein em seu uso, Gebrauch. A palavra uso não é para ser entendida aqui como a mera ocorrência espaço-temporal da expressão, pois nesse caso cada palavra teria um número infinito de significados, um para cada ocorrência. A palavra uso precisa ser entendida como modo de uso, Gebrauchsweise, ou modo de aplicação, Verwendungsweise, expressões também usadas por Wittgenstein. A noção de modo de uso ou de aplicação pode ser facilmente interpretada como uma combinação específica de regras tipificadoras de usos singulares. Considere o caso de um manual de instruções intitulado Modo de Uso, que contém uma sequência de regras de uso. Ora, para Wittgenstein, as expressões só ganham significado através dos seus usos em jogos de linguagem, assim como os lances com as peças de um jogo de xadrez que só ganham significado por seguirem combinações de regras desse jogo. Os jogos de linguagem, por sua vez, são sistemas de regras radicados em uma forma de vida. Eu conjuguei essas ideias concluindo que, em Wittgenstein, os significados ganhos pelas expressões são seus usos segundo as regras de jogos de linguagem pertencentes à forma de vida. Ou seja, um significado de uma expressão é igual ao um uso
dessa expressão segundo as regras de um jogo de linguagem pertencente a uma forma de vida. Para o linguista, essa pode parecer uma teoria do significado, uma concepção demasiado vaga e rudimentar, mas ela é adequada ao propósito de Wittgenstein, que é o de servir como ferramenta para uma crítica da linguagem. Para ele, as expressões mais comuns da nossa linguagem possuem muito mais nuances de significado do que aparentam. Essas expressões podem ser usadas em uma diversidade de jogos de linguagem e, como seus sentidos dependem do jogo de linguagem no qual elas são usadas, elas variam em nuance de significado de acordo com o jogo no qual estão sendo usadas. Esse ponto é de suma importância, porque para Wittgenstein, a filosofia é, em geral, constituída de confusões linguísticas, castelos de carta, nós do pensamento, que o filósofo faz ao nutrir-se de uma dieta unilateral de exemplos na perseguição de uma imagem ilusória de como as coisas deveriam ser. Essas confusões linguísticas constituem-se de equívocos e misturas entre os sentidos diversos que as expressões deveriam ganhar em diversos jogos de linguagem, ou seja, na transgressão das fronteiras entre um jogo e outro. Contra essas tentações, o filósofo deve buscar restringir-se a uma terapia semântico-conceitual que dissolva as confusões linguísticas pela simples descrição dos usos efetivos das expressões nos jogos de linguagem que lhes são apropriados. Com isso, o filósofo realiza um mapeamento mais explícito do que Wittgenstein chama de gramática dos nossos conceitos.